Dia para você, bom domingo, maravilhoso domingo para você. Hoje a Igreja Católica celebra a festa dos santos Pedro e Paulo. Para lembrar uma coisa muito importante, no início desse século, no início do século, do primeiro século depois de Cristo, ainda assim celebrava apenas Pedro. Com o passar do tempo, recolhe Pedro e Paulo. Por quê? Porque, primeiro ponto é que a igreja de Pedro, aquele o qual Cristo confiou, era muito mais doutrinária e institucional, né? Também com a dimensão missionária. Com Paulo, ela tem uma característica diferente, a igreja de um doutor, a igreja, de fato, de um homem missionário, carismático, e que esses dois carismas, instituição e missão, ou instituição e carisma, se unem e formam a sua igreja. Portanto, quando Jesus hoje disse a Pedro, Pedro, tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está dizendo o seguinte, olha, não importa o que aconteça daqui por diante, não importa o que vai acontecer no futuro, mas você é a minha pedra, a pedra de confiança, que sustenta todos os irmãos na fé, aquele que apacenta os irmãos na fé. Além disso, tem uma coisa importante a lembrar você que é católico, né? Sem Pedro, não tem Igreja de Cristo. O que é que eu estou querendo dizer a vocês, para ficar bem claro? Pedro é aquele que lá, literalmente, em todas as ordens das coisas, representa a Igreja de Cristo. Portanto, deixe claro isso. Não vá atrás de novidade que não tem Pedro, ou de antiguidade que não tem Pedro. A Igreja de Cristo é sobre a pedra, sobre a rocha, isso é, Pedro, o filho de Zebedeu. Daí em diante, Pedro vai, com o passar dos anos, cada vez mais representando a igreja na figura do Papa. E aí, a figura da institucionalização do papado significa que a igreja tem o poder, do ponto de vista doutrinário e moral, de ligar e desligar. É o mandado dado a Pedro para isso. E toda essa conferência dada a Pedro é para mostrar que Jesus fez a sua escolha. E nós não devemos pensar diferente. Em poucas palavras, se ele disse que Pedro é a pedra onde ele vai edificar a sua igreja, não iria construir, porque já vem construindo. Desde quando Jesus chama os apóstolos, ele começa a construir a sua igreja. Agora chega um momento, provavelmente 1 ano, 2 anos depois, ele percebe que tem que deixar alguém responsável para cuidar dos irmãos. O papado é um serviço à igreja por meio da figura de Pedro. Isso é, a figura que agora hoje é simbólica, mas na verdade o Papa não é um outro Pedro, ele é o Pedro atual. Portanto, você que é católico, você que é cristão e que não é de cabeça fechada, compreendamos uma coisa, tem sempre uma porta aberta para voltarmos, porque a igreja de Cristo não pode ficar sem Pedro. Então não adianta sair por aí normatizando, criando especulações, criando coisas que não têm sentido, só para dizer que essa é a minha igreja, essa é a minha igreja. Não. É o Filho de Deus que funda a sua igreja e entrega ela na mão de Pedro. Se você é mais padre, as outras matrizes de católicas que estão no Oriente Médio e tal, todas essas, diria, falta de unidade muitas vezes, ou de desinteresse doutrinário, ou de divergência doutrinária, tudo isso foi resolvido com um bom diálogo, como o cristão tem que fazer. E a Igreja de Roma, muito sábia, dialogou, deixou. Mas não quer dizer que as outras igrejas também não tenham Pedro. Por ser católica, tem que ter Pedro. Não é que tem mais de um Papa, mas lá qual é a dimensão? Patriarca e tal. Mas Pedro só tem um. E ele é indivisível, porque ele que mantém a igreja unida. Se liga aí na dica. Sem Pedro, não existe aquele que guia a igreja católica no mundo. É ele que é responsável. Você pode discordar, falar o que você quiser, não importa isso. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em afirmar a verdade. Porque, como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aqui é a verdade ampla sobre a igreja, a sua história, nesse caminho de chegando a quase 22 séculos. Um grande abraço, beijo grande, bom domingo, se divirta. Não esqueça, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é a Igreja de Pedro. Um abraço, valeu!